ele fez um experimento e Rutherford propôs a 2 de seus alunos, Johannes Hans e William Geiger e Ernest Mars, bombardeassem finas folhas de metais com as partículas alfa a fim de comprovar ou não a validade do modelo atômico de Thomson. Aqui, pessoal, nós temos esse bloco de chumbo aqui, que seria para não deixar que a radioatividade do polônio atravessasse para outros lugares. Então, tinha uma pequena abertura aqui, e somente aqui sairia o feixe de luz aqui do polônio. O feixe de radiação, perdão. E essa radiação seria alfa. Aqui nós temos o bloco de chumbo com um orifício. Esse bloco servia também para não deixar a radiação dissipar, para ela atravessar. E aqui tem a lâmina do metal. Essas partículas alfa, se o modelo de Thomson tivesse correto, elas atravessariam 100% aqui. Mas o que aconteceu? A explicação. Como o átomo, segundo Thomson, era uma espécie de bolha gelatinosa completamente neutra, no momento em que as partículas alfa, numa velocidade muito grande, colidissem com esses átomos, passariam direto, podendo sofrer pequeníssimos desvios de sua trajetória. Caso o modelo de Thomson estivesse correto. Mas o que o Rutherford observou? A maioria das partículas alfa atravessavam essa lâmina de ouro sem sofrer nenhum desvio. Algumas partículas alfa sofreram desvios de até 90 graus ao atravessar a lâmina de ouro. Algumas partículas alfa retornaram. Então, como que a gente consegue explicar esse fato? Rutherford, baseado nessas observações que ele fez no experimento, ele propôs o modelo planetário. Para que uma partícula alfa pudesse inverter sua trajetória, deveria encontrar uma carga positiva bastante concentrada na região central, o núcleo, com massa bastante pronunciada. Então, aqui no núcleo seria a concentração de toda a massa de um átomo. Rutherford propôs, então, que o núcleo conteria toda a massa do átomo, e assim como a totalidade das cargas positivas, chamadas de prótons. Então, carga positiva está toda concentrada no núcleo e é chamada de próton. Os elétrons estariam girando circularmente ao redor desse núcleo, numa região chamada eletrosfera. E assim nós temos o átomo nuclear, ou sistema solar, ou modelo planetário. Mas Rutherford também tinha um problema no modelo dele. Para os físicos, toda a carga elétrica em movimento, como os elétrons, perde energia na forma de luz, diminuindo a sua energia cinética, e a consequente atração entre prótons e elétrons faria com que houvesse uma colisão entre eles, destruindo o átomo, algo que não ocorre. O que quer dizer isso daqui? A atração entre prótons e elétrons seria tão forte que eles iriam se chocar dentro do núcleo, mas isso não acontece. E qual que é a explicação para esse fenômeno? O modelo de Rutherford não conseguia explicar por que isso acontecia. Então, Niels Bohr estudava espectros de emissão do gás hidrogênio. Emissão seria o que ele emite. Então, ele
estudava o que o gás hidrogênio emitia. Ele aprisionou o gás hidrogênio numa ampola submetida a alta diferença de potencial e observou que emitia a luz vermelha. Ao passar por um prisma, essa luz se subdividia em diferentes comprimentos de onda e frequência, caracterizando um espectro luminoso descontínuo. Então, a luz que os elementos emitem são descontínuas, não tem uma continuidade, não é uma coisa só, pode ser uma mistura. Bohr fez alguns postulados. Ele disse que a eletrosfera está dividida em camadas ou níveis de energia. São as camadas K, L, M, N, O, P e Q. E os elétrons nessas camadas apresentam energia constante. Em sua camada de origem, chamada de camada estacionária, a energia é constante, mas o elétron ele pode saltar de uma camada interna para outra mais externa. Quando ele faz esse salto, ele não faz isso sozinho. Ele precisa de um ganho de energia. Então, ele ganha energia externa para fazer esse salto. Ele pula de uma camada mais interna para outra mais externa. Ele faz um salto quântico. E o terceiro postulado é que um elétron que saltou para uma camada maior de energia, ele fica instável. Ele está com tanta energia que ele não consegue ficar lá. E ele tende a voltar para a sua camada de origem. Mas a energia que ele ganhou vai para algum lugar. Então, o que acontece? Essa energia, quando ele volta para a camada dele, original, ele vai estar aqui na camada, ele vai voltar para a camada original dele. O que acontece? Ele precisa se livrar dessa energia de alguma forma. Então, ele emite um fóton de luz. Então, quando ele vai saltar para uma camada mais externa, ele ganha energia, ele absorve, e quando ele volta, ele libera um fóton de luz. Mas e se o núcleo é formado de partículas positivas, os prótons, por que elas não se repelem? Vocês vão estudar isso na física, que os opostos se atraem e os iguais se repelem. Então, nós temos prótons, que são partículas positivas. Se são duas partículas positivas, elas tenderiam a se afastar. Elas não gostam de ficar perto uma da outra, não gostariam de ficar perto uma da outra. Por que isso não acontece? Existe mais uma partícula dentro do átomo. É o nêutron. Essa partícula foi descoberta por Chadwick. É por isso, pela existência do nêutron, que o núcleo do elétron o núcleo do átomo fica estável. E o nêutron, ele não tem carga elétrica. Só voltando aqui, novamente. Então, este aqui é a representação do átomo de Rutherford/Bohr. Dentro do núcleo, existem as partículas positivas e as neutras, que são os nêutrons e os prótons. E na eletrosfera tem os elétrons. E nós temos o Sommerfeld. Sommerfeld descobriu que os níveis de energia, lembra lá das camadas de Bohr, K, L, M, N, O, P, Q? Esses níveis também são subdivididos em subníveis, que são S, P, D e F. E as órbitas, elas não são circulares, elas são elípticas. Elíptica é um formato mais oval.